Primeiro, você veio querendo alguma formação técnica, né? E Sim. aí você era muito bom nisso e tal. Aí você, acho que por iniciativa aí, né, proatividade, você começou a ir um pouco nessa parte comercial com a questão de pré-venda, né? Pré-venda, pra quem não sabe, é aquele especialista técnica que consegue apresentar o produto pro cliente antes da venda, né? Então é quase como um apoio pra área comercial. Então acaba pegando essa habilidade de vendas também, né? Então aí você, aí beleza, isso justifica você ter melhorado a sua comunicação, porém disso, né, de alguém que veio da área técnica para gestão, como é que foi esse passo? Foi muito difícil para você? Ou você conseguiu lidar numa boa? E como é que você conseguiu conquistar o pessoal identificar que você seria um bom gestor? Qual que foi o desafio dessa mudança? A minha mudança de pós-venda para pré-venda aconteceu na M13 também, Uhum. né? Eu assumindo toda essa parte de treinamento, que eu mesmo fui atrás, Não, sim, evidentemente, eu e essa pensei mais divisão. nessa parte de gestão mesmo, que daí é diferente, né? Você Exato. tocar um projeto sozinho ali tá uma coisa. Agora, você ter dependência de pessoas que dependem de você, você. Se essas pessoas não forem bem, o seu resultado não vai ser bom, né? Muda totalmente a dinâmica, né? Nesse momento, historicamente falando, na M13, eu acabei assumindo a parte de implementação. Lembra que eu comentei, né, que Lembro. a empresa tinha fechado alguns contratos com algumas telcos, entre ela com a Telefônica, e a gente chama de CPE, né? CPE são tudo. Vamos falar que o modem da sua casa hoje é um CPE. Tudo que você faz instalar de conectividade de dados e que tenha muito volume, praticamente isso é o CPEzinho que nós chamamos hoje. Naquela época eram os roteadores da Motorola, da Huawei, da Uhum. Cisco. E aí, evidentemente, como eu já tinha um pouco dessa bagagem, outra pessoa também maravilhosa ali, o Glaucio, Custódio, se estiver me vendo aí, um grande abraço, me Abraço, nomeou Cláudio. como coordenador de um grupo. Eu falei, cara, e agora? Né? Então, evidentemente que eu já comecei a liderar esse time ali, entendeu? Então Então, já tinha uma é, experiência, né? Mas daí na exatamente. Sonicol, eu imagino que o desafio foi maior, né? E como é que você Completamente, lidou com completamente. isso? Foi tranquilo? Pra você foi natural ou realmente você teve que se adaptar ali e tal? Cara, uma coisa que eu sempre e acreditei, eu sempre estudei muito, depois lendo muita coisa, é que ninguém faz nada sozinho. Então, de novo, você trabalhar com o psicológico das pessoas é muito importante, né? Você Uhum. sabendo que você precisa de um objetivo, você conseguir mostrar pro cara que está do teu lado que aquele objetivo é o caminho certo e ele comprar a ideia, tudo fica mais fácil, entendeu? Uhum. Então, assim, de novo, o que a gente conversou lá atrás, comunicação. Quando eu comecei a perceber que eu falava algumas coisas e as pessoas não entendiam, o problema não está na pessoa que está entendendo, sou eu que estou me interpretando errado. Uhum. Então vamos mudar um pouco minha forma de falar, de expressar, para ver se a pessoa entende. Falei, peraí, você não, desculpa, eu acho que eu não estou me expressando de forma correta, deixa eu mudar minha forma. E isso começou a me ajudar. O pessoal fala Cara, que a muito culpa é do comunicador, né? Sempre a culpa é do comunicador, né? exatamente. A culpa é do comunicador sempre, Você exatamente. concorda com isso? Concordo, evidentemente. Quantas vezes estudando, cara, colégio técnico, faculdade, pós, enfim, eu saí daquilo, uma outra pessoa me explicou de uma forma mais simples aquilo funcionava. De Uhum. uma certa forma, Thiago, eu levei isso para as minhas turmas de treinamento. Quantas coisas que tinha aqueles caras, aquilo que você falou, né? Bitolado, Bitbyte, o cara falava no linguajar que estava no livro, só que não faz sentido para quem estava recebendo aquilo. Uhum. Então, eu sempre procurei traduzir o que eu, de uma forma simples, tudo, inclusive na área de segurança. Cara, as minhas primeiras palestras, eu lembro que a gente, assim, mais uma vez, que via comigo, cara, finalmente eu entendi o que é um TM, entendeu? Porque eu Uhum. tentei fazer sempre uma analogia, entendeu? Eu lembro a primeira vez que eu usava, vocês não vão lembrar disso, mas no Zorra Total tinha o Severino lá, né, que faz tudo, né? Sim, sim. Então eu usava essa analogia para explicar que era um Fire, o que era um Ah, TM, entendeu? Para as pessoas conseguirem legal. entender de forma rápida. Então, assim, isso ajudava muito na comunicação, muito na comunicação. E, de uma certa forma, isso ajudou muito no meu relacionamento com as pessoas que eu lidero hoje em dia, né? Claro, meu time hoje é fantástico, é fantástico. O time que eu tenho na América Latina hoje, né, é fantástico. E de uma certa forma, eu gerencio esse pessoal, mas não é por medo, é por respeito. E tem que ser assim, o respeito tem que ser mútuo, na verdade, né? Uhum. Colaborativo. O meu papel hoje, na posição que eu tô, é de ser facilitador, entendeu? Eu tenho que ser isso.
O meu papel é deixar o Thiago, vamos dizer assim, que é meu funcionário, eu tenho que facilitar e pavimentar o caminho para o Thiago. Porque se o Thiago não faz o papel dele bem, ninguém vai fazer bem. O Thiago não vai se sentir bem e vai querer ir embora, entendeu? Então, isso é uma coisa que você aprende no decorrer. Ninguém me falou isso. Ninguém me foi lá e me fez um curso, olha, para me preparar, entendeu? De uma certa forma, né? Não, Mas, mas é legal que claro, você aprendeu, porque, querendo ou não, né, existem hoje bastante metodologias que apoiam esse argumento que você está falando. Você tem ciência disso, né? claro, Então, é aquela questão até, né, aquele livro famosíssimo, best-seller lá, O Monge Executivo, né? eu ia falar Fa- dele agora. Eu ia falar que dele é um livro agora. muito bom, né? Por mais clichê que seja, ele é muito bom. Recomendo Se que todo for, mundo leia. É um dos se for, livros, né, que eu me inspirei muito, também me ajudou muito quando eu comecei a entrar nessa parte de liderança, que é justamente nessa linha que você falou do líder servidor, né? Tirar aquela questão do ego, né? Porque infelizmente, né, às vezes até pela origem que a gente vem, às vezes humilde, né? A gente pensa, vou ser chefe, vou mandar em todo mundo. E a gente nada a percebe ver, que na prática, nada a para ver, realmente funcionar da forma adequada, é totalmente contrário, né? nada a ver, nada a Você que ver. tem que servir os seus colaboradores para eles darem o melhor resultado possível de cada um Exato. deles, né? Você falou do monge executivo, cara, tem uma série de livros que a gente pode recomendar aí, Uhum, como fazer amigo influenciar pessoas. Isso, cara, isso é uma coisa sim. que marcou minha vida também lá atrás, quando eu li. Cara, De Volta ao Mosteiro, que é uma consequência, né, desse livro, É depois, quem verdade, é quiser o 2, ler. né? Então, Cara, tive mais um aqui, 52 bons hábitos de gestão, liderança, relações humanas, acho que é isso também. uhum. Então, algumas coisas que você leva, e sabe que você faz anotação? Eu tenho muito livro aqui, Google Play, no Kindle, no meu celular, e gosto de fazer algumas anotações, e depois ele me manda um OneNote para mim, né, para guardar isso da vida, né? Uhum. Você falou de livro, a gente foi por esse caminho agora, mas, cara, tem muito podcast hoje, né? Interessante, além de vocês que são muito bons, realmente, eu assisti alguns seus bacanas, você tá mandando muito bem. Pô, obrigado. Tem muitos áudios aí, você, cara, Thales Gomes, gestão Eu ouço bastante 4.0, podcast, não é à toa, né, que a gente teve a ideia aqui, porque eu gostei bastante da ideia, e assim, só que é aquela fantástico. coisa, né, o formato, né, de além de ter o conteúdo de qualidade, mas um formato que seja tranquilo, que não seja cansativo, né? A gente que veio Exato, da área de corporativa, tecnologia, eu não aguento mais o webinar, com é todo verdade. respeito. Eu ainda faço, dá resultado, né, para empresa e tal, para cliente, né? Quando aí isso é mais bem específico, é mais técnico, né, normalmente. Mas eu já não aguento mais, né? Muito tempo fazendo isso. Agora, esse formato me agradou, porque você tem que unir o útil com o agradável, né? Se você se força a fazer alguma coisa, até estudo, né? Estudo, trabalhar, se você não gosta, aí você vai fazer com aquele peso, sua absorção não vai ser a mesma, né? Quando você faz Não. alguma coisa que você gosta, ouve alguma coisa agradável, assiste alguma coisa agradável, por isso a didática é muito importante, né? Cara, e eu nunca fui um bom aluno no geral, mas as poucas Eu também matérias não. da minha vida curricular, seja no primeiro grau, no segundo grau, técnico, faculdade, o pouco que eu me lembro foram os principais professores que quebraram um pouco aquele É. paradigma do tradicional, né? Sabe aquela história que você pergunta, professor, mas por que essa forma? Por que eu vou aplicar essa história? Não interessa. Isso é para você passar na nota. Cara, pra que isso, É. entendeu? Não, Se modelinho de prova não prova nada. É isso que não a prova prova não nada. prova nada. O cara se acertar lá porque ele decorou, não quer dizer que ele é bom, que ele é Exato. ruim, que ele vai ser um bom profissional, não vai Aplicabilidade. ser. Aplicabilidade. Se o cara explica por que serve tal recurso, cara, fica É. muito mais fácil, o cara nunca mais esquece. E Então, hoje ainda, assim, hoje mais que tudo, né? Até pegando do nosso mercado de tecnologia, não tem por que mais você ficar decorando as coisas, né? Todo mundo tem acesso à internet, todas as empresas disponibilizam acesso à internet. A qualquer momento você pode dar um Google, você não precisa ficar decorando. O pensamento realmente de você pensar rápido, de você ser criativo, isso vai fazer a diferença, de você ser comprometido, disciplinado, as soft skills, né, que o pessoal fala, essas que vão fazer a diferença. O conhecimento, obviamente, é importante, sem dúvida, né? De forma mais macro, né? Você entender a lógica das coisas, não ficar decorando para passar numa prova, né? exatamente. Cara, e se você perguntar assim, você não me perguntou, mas assim, associando o que você acabou de falar agora, Uhum. com mais uma como dica, porque eu penso assim, no legado. O que eu quero, Arley Brogiato, deixar de legado na minha vida? Eu quero que depois as pessoas assistam esse vídeo lá no YouTube, daqui a 50 anos, quando eu já estiver em outros ares aí, Uhum. enfim, em outros multiversos, né? Assim que pensamos, né? Da Verdade. Marvel, multiversos. O que eu quero deixar de legado, né? Então, Seus assim, filhos. exatamente, filhos, né? Enfim, que seja. Uhum. Cara, as pessoas hoje têm que desenvolver, claro, além dessas habilidades profissionais, algumas habilidades pessoais. E você falou algumas delas interessantes. Cara, aprender a vender.
Cara, todo mundo é vendedor nessa da história, seja em qual área que você esteja. Então, seja vender um produto, seja vender um serviço, seja vender o seu tempo, cara, seja um vendedor, aprenda a ser um vendedor, entendeu? Eu perdi muita oportunidade na vida por não ter inglês no início da minha carreira. Cara, vai estudar inglês. Hoje é muito mais fácil, tem muita ferramenta, Buzu, você baixa no telefone, cara, tem vários recursos para isso. Isso ajuda pra caramba, né? A gente comentou no meio desse São coisas meio óbvias bem específicas que trazem um resultado gigantesco, né? A gente às vezes fica se preocupando com um monte de outras coisas superficiais, que são às vezes até banais, e aquele essencial que aquilo lá é certeza que faz diferença. Então, tipo, é o inglês, é você falar bem. Então, assim, o resto, beleza, se você gosta, se você acha que é importante também, mas esses pontos principais, pelo menos na maioria dos casos, né, vai fazer uma diferença na sua carreira profissional muito forte. A gente pega hoje alguns integradores, o pessoal da parte técnica, e precisa abrir um chamado conosco, na hora de falar com o time de suporte nível 2, 3, trava, porque não tem. Então, estou dando exemplo da minha área, tá? Então, assim, e você falar hoje, quem mexe com tecnologia que não conhece inglês, cara, você está vivendo um mundo muito apartado, porque tudo que a tecnologia que tem hoje vem desse mundo que fala inglês, entendeu? Então você tem que ter, né? Mesmo que não use, né, Arley, necessariamente na profissão agora, mas se surge uma oportunidade, aí os outros que não sabem não vão pegar. Você tendo, né, já se preparando, a probabilidade de você pegar a oportunidade é muito maior, então... E hoje está muito mais fácil, né, do que na minha época, tinha que pagar uma barra, fazer 10 anos fazer curso online aí e tal, você pode, comprar livro na banca e seguir os passos, é esforço, né, é comprometimento, música, cara, disciplina. Quem gosta de música, cara, você consegue acompanhar a letra, a tradução, isso ajuda pra caramba. Cara, a gente falou isso no nosso bate-papo aqui, falar em público, né, isso é uma coisa que você tem... Cara, me fala um profissional bem sucedido que você conhece que não sabe falar em público. Eu não conheço nenhum. Se alguém souber me mandar no chat depois, ele não falou por favor. Tá escondido. Mas cara, a maioria das referências, pelo menos, né? Cara, eu vi essa semana aí outro podcast no Flow lá do Abílio Diniz, o cara tá com 84 anos. Cara, puta cara inspirador, bicho, entendeu? Puta cara inspirador, fala bem pra caramba, tem muita história. Jorge Gerdau, cara, super fala bem pra caramba, palestra. O Thales Gomes, aí, Visitax, também que eu acompanho, ele tem essa gestão 4.0 também. O cara fala super bem, dinâmico. Cara, são referências que tem que ser pra todo mundo, cara, entendeu? Goste de você ou não. Esses caras construíram do nada. Não, então, ninguém e aí você falou de estudo e tal, você deu algumas dicas de livro, etc. A ideia desse podcast é justamente nessa perspectiva que você colocou do que qualquer profissional... porque aqui é um podcast voltado para negócio. Por mais que a gente dê dicas que servem para a vida pessoal e tal, o foco principal é para negócios, ou para sua carreira profissional, ou para você entrar no mercado de trabalho, ou para você empreender, ou se você já é empreendedor, a sua empresa crescer, mas é voltado para negócios. Mas qualquer profissional de alto nível que atingiu a maturidade, conquistou um nível de sucesso de forma ética, né? Não vamos colocar as exceções, que aí as exceções eu não convido pra cá, a não ser que eu não saiba. Não. Então, os convidados aqui, que são esses profissionais de sucesso que atingiram de forma ética, qualquer um que você sentar pra bater um papo e você ouvir a carreira dele, você vai ouvir pontos inspiradores, você vai te agregar pra cacete pra você poder evoluir. Se você ouvir, né, e limpar a mente, absorver aquilo... algum ponto vai te ajudar. Ou ele vai falar alguma coisa que você já sabe, mas algum ponto ele vai falar, putz, nossa, isso aqui faz sentido. Então, a ideia desse canal foi isso, né? Como conversando com você, como a gente tá no 35º episódio, e todos aqui eu aprendo toda vez, né? E isso deixa claro que a gente sempre tem que aprender cada vez mais, a gente nunca sabe de tudo. A gente está sempre aprendendo, cara. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é sacar esse pré-julgamento. Eu errei muito pré-julgando tudo. Pessoas... produtos. Cara, você tem que sempre estar aberto, cara, para pensar diferente. O que esse cara tem de bom? O que ele pode... Alguma coisa vai me agregar. Tem que ser. E, cara, eu era louco, eu queria fazer tudo na mesma prioridade. Você não pode. O dia continua sendo o mesmo, 24 horas. Você tem que ter prioridades. Então, hoje, seja uma coisa simples. Abra um notepad, abra uma agenda, coloque lá o que você tem que fazer tudo no seu dia, pessoal ou profissional, e coloque lá P1, P2, P3. P1 que você tem que fazer naquela hora, senão alguém vai morrer. Vai afetar alguém. Então faça isso. Cara, se não é importante, deixa para depois. Essa é uma ótima dica.